A nossa existência é uma existência que meio associada a esse pedaço do mundo que nós enxergamos, que nós, né? Assim, a nossa existência material é a mais imediata de todas. Mas esse não é o único mundo em que nós estamos. Há um segundo mundo em torno de nós, que é um mundo sutil, ao qual nós acessamos apenas imperfeitamente, e que nos acessa de alguma maneira também imperfeitamente. Há um terceiro mundo, que é o mundo angélico. E há um quarto mundo, que é o mundo divino, que é completamente inacessível. Esses quatro mundos existem porque, para que Deus pudesse fazer o mundo, ele é preciso que ele se retirasse, porque Deus não é nada. Vocês entendem que Deus não é nada? Deus não pode ser nada? Mas não tem que ser nada, porque se Deus fosse alguma coisa concreta, Deus não seria Deus. Porque tudo aquilo que é concreto, de alguma maneira, é limitado. Então, os hindus dizem que Deus é aquele que não é, ou seja, Deus é igual a nada. Porque no critério de alguma coisa dentro do nosso mundo, entendeu? Porque Deus não pode ser, portanto, a somatória de tudo que existe. Deus não pode ser a energia. Esse princípio holístico de que Deus é tudo que existe, é uma mistura de bananeira com automóvel, com topodídeo, entendeu? Essas coisas, essa ideia de que Deus é somatório de tudo que existe é uma besteira, porque Deus não poderia ser Deus infinito, não poderia ser uma somatória de coisas finitas. Então Deus, na verdade, não é nada, porque tudo aquilo que existe é necessariamente delimitado. Então, quando eu digo assim, que uma galinha põe ovos, eu estou ao mesmo tempo dizendo que uma galinha não produz leite. Entendeu? Então, quando eu defino alguma coisa, necessariamente e automaticamente eu defino tudo que ela não é. Pois se eu for definir alguma coisa para Deus, eu também tenho que dizer coisas que Deus não é. Mas como Deus não pode não ser nada, então Deus não pode ser definido de modo nenhum. Por isso que Deus é nada. Estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Então, o raciocínio que eu estou fazendo? Então, como Deus não é nada, para que ele possa criar o mundo, ele tem que ser separado do mundo, ele tem que recuar para que o mundo se crie, que crie alguma coisa nesse espaço. Esse recuo é contado no Evangelho de São João, que começa a narração do Evangelho de São João com uma recapitulação do início do Gênesis. Então, cada vez que quando Deus se afasta, ele dá como se desse passos assim, e cada passo que Deus dá cria um determinado nível de realidade. Essa é uma interpretação cabalística do Evangelho de São João. E aí, então, significa que nós estamos rodeados de níveis de realidade que nós não entendemos, que estão fora do nosso alcance, que nós não entendemos bem, nós sabemos. E aí, nesses níveis de realidade, é que acontecem todos os fenômenos esquisitos e estranhos. Porque há, obviamente, uma grande quantidade de acontecimentos estranhos e inexplicáveis. E esses acontecimentos não estão explicados. E toda vez que você tenta explicar, você esbarra nas dificuldades óbvias, que é de comprovar sua tese, porque esses fenômenos não estão no mesmo grau eles não são verificáveis materialmente, porque eles não pertencem a esse grau de realidade aqui, mas a graus de realidade externos a esses graus que estamos aqui. E aí, então, aparecem essas explicações. Então, a ideia, por exemplo, do karma é uma explicação que se faz sobre determinadas coisas. Quando a gente nasce, a gente herda características físicas dos nossos antepassados. Não é verdade? Então você parece com algum parente seu, provavelmente. Né? Quem não parece com algum parente seu, parece com o leiteiro. Né? Ou coisa parecida. Aliás, nem sei como é que inventou isso, porque deve ter 200 anos que não tem leiteiro nenhum mais. Né? Bom, então, entendeu? Então você parecerá de algum modo. Bom, do mesmo modo que o seu corpo físico parece com os seus antepassados, o seu corpo psíquico, aquilo que é a sua psicologia, também parecerá com os seus antepassados, ora bolas. Portanto, isso que se chama de karma é o quê? É uma espécie de herança psíquica que você traz dos seus antepassados e que você, de alguma maneira, também para a qual contribui nessa vida em que você está. No entanto, a interpretação fantasiosa disso é de que o karma são as suas vidas passadas. Eu diria assim,
Suponha você que houvesse método de detectar esse karma, quer dizer, detectar vidas passadas. Suponha que alguém conseguisse, de fato, fazer isso. Como eu poderia provar que isso que a pessoa está me dizendo foi uma vida que eu vivi e que não é o que parece muito mais provável, a vida dos meus antepassados? Porque aquilo que eu estou lembrando pode não ser o que eu tenha vivido, pode ser o que os meus antepassados viveram. Porque isso provavelmente está em algum lugar. O sujeito que melhor explica isso é o Rupert Sheldrake, com a ideia do campo mórfico. Uma família tem um campo mórfico. E esse campo mórfico é uma contribuição que todo mundo faz para esse campo mórfico. E se a sua família tem, por exemplo, tem traços morais ruins no passado, se a sua família é composta majoritariamente de ladrões de galinha, então é a sua obrigação melhorar o karma da família. Quer dizer, não roubar galinha nenhuma e devolver quantas puder para os seus legítimos donos. Aí, nesse caso, você tem que aceitar o seu dharma. Dharma é aquilo que você faz para melhorar o karma. Dharma é uma obrigação. Karma é uma espécie de herança. O livro sobre isso que tem para comprar é o livro do Patrick Paul, chamado Os Níveis da Realidade. Os Diversos Níveis da Realidade, que é um livro difícil de ler, porque, na verdade, ele é apenas uma coleção de imagens que instruíram este autor numa conferência que deu sobre esse assunto. Mas a ideia central é essa, que quando Deus se recolhe, então esse recolhimento de Deus gera como que ondas nas quais se estabelece a realidade e depois, né, a origem dessa interpretação é a interpretação cabalística do Evangelho de São João. Então, os rabinos cabalísticos fizeram essa interpretação do Evangelho de São João, mostrando que há 4 níveis de realidade, basicamente, que os físicos, que você pode correlacionar com as 4 forças físicas, as 4 forças básicas. A força nuclear, a força forte, a força fraca, a força gravitacional, enfim. Essas forças físicas que os físicos reconhecem como tal, poderiam eventualmente ser relacionadas com isso, mas eu já não acho que aí haja muita esperança. Então, não sei, tá? A verdade é que seguramente nós vivemos num mundo de fenômenos absolutamente desconhecidos. E esses fenômenos em torno de nós, que nós não somos capazes de compreender verdadeiramente, podem ter explicações incrivelmente distantes e inacessíveis. Não é até bom, até do seu ponto de vista, é claro que isso a gente pode estudar, né, mas no fundo, isso tudo é meio secundário, porque você é julgado por aqueles atos que você faz na sua existência, aqueles atos da sua vida concreta, real. Agora, o que eu queria dizer é isso, né, quer dizer, o conceito de metempsicose. O conceito de metempsicose significa o quê? Metempsicose é quando a psique, a alma, se muda de corpo. Então, os hindus acham que a alma da pessoa que morreu pode habitar o corpo de um sapo, por exemplo. Não tem que ser de um ser humano. Não é isso? Agora, essas coisas aí, quer dizer, elas não são necessariamente produzidas por um princípio de retribuição. Porque a ideia de que tudo é retribuição é você delimitar a vida humana a apenas o mundo concreto aqui dentro, ao mundo, o primeiro nível. Então, os hinduístas popularescos, assim, é que ficam transformando tudo em retribuição. Mas isso não é assim verdadeiramente, porque você não sabe qual é a razão verdadeira pela qual você sofre os acontecimentos dessa vida. Quer dizer, a ideia de que você foi um sujeito mau, vai virar o orangotango na próxima vida, o Sérgio Malandro, sei lá o quê, vai virar alguém assim profundamente desclassificado, entendeu? Quer dizer, essa é uma ideia muito pobre que implica numa interpretação arbitrária desses fenômenos esses que não estão ao nosso alcance de compreensão. Então, para os verdadeiros intérpretes vedânticos, não existe esse negócio de reencarnação espiritista, como ele quer fazer crer aqui. Quando ele faz esse comentário de metempsicose aqui, e de karma, ele está pensando em retribuição, mas quem é que pode afirmar que essa retribuição dá-se nesse mundo aqui? Você não sabe isso de verdade.
Mas aqui há uma certa inércia nessa ideia, nesse comentário porque a retribuição da lei do talião é no mundo real concreto aqui. Mas, olha, na prática, pessoal, acontece o seguinte: pessoas muito boas podem se dar muito mal, pessoas muito boas podem se dar muito bem, pessoas muito más podem se dar muito bem e pessoas muito más podem se dar muito más nesse mundo aqui. Então, que retribuição é essa? Porque só haveria a possibilidade de você pensar em retribuição, seja no karma, entendeu? Seja no... Então, uma ideia de que o karma é o que você fez numa outra vida e também pagar aqui. Então, o sujeito nasceu em cadeira de rodas porque ele nasceu torto, porque na outra vida ele atropelou alguém e deixou alguém torto. Bom, mas essa ideia só teria cabimento se toda a realidade se reduzisse a essa daqui. Entenderam? Se toda a realidade fosse apenas essa, então se eu reduzisse toda a realidade a apenas a realidade em que nós vivemos aqui, poderia ter sentido isso. Mas como existem níveis de realidade diferentes que nós não conhecemos, e conhecemos apenas imperfeitamente, uma conclusão sobre essa ideia de retribuição é absolutamente precipitada. E o mundo tinha que ter sido cada vez melhor, porque cada vez que a pessoa voltava ia melhorando. Então, exatamente, quer dizer, como teria sido Hitler 20 mil encarnações antes? Devia ter sido um Drácula. Não, pior não ia conseguir ser. Como é que ia ser? Né? Agora ele nasce um cavalo, um bom cavalo, daí de repente mula, sei lá, e de repente fica um bom cachorro. Sei lá. Isso é melhor, então o mundo não teria que estar regredindo como ele está, no aspecto moral. Então, né? quer dizer... Mas cada vez está pior. Quer dizer, nem mesmo dá para aplicar a própria tese, né, com cabimento, né? Quer dizer, vocês compreenderam que